tem novidade importante sobre o São Paulo envolvendo o Roger Machado. Preciso te atualizar também sobre um pedido de opositores no São Paulo pelo impeachment de Harry Macis, para completar a absolvição do São Paulo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo venceu, mas a resistência a Roger Machado continua, apesar de muita gente ligada ao tricolor tentar minimizar essa situação. Basta você ver as redes sociais e praticamente todos os torcedores do São Paulo seguem se mostrando contrários à continuidade do Roger. Vitória contra o Mirassol por 1-0, num jogo em que o São Paulo finalizou muito pouco no gol. Mais uma vez o Luciano salvando a pele do treinador. Vitória importante, pelo menos dentro de campo, para que o São Paulo alcançasse a quarta colocação do Campeonato Nacional com 23 pontos. É a mesma pontuação de Flamengo e Fluminense, mas com jogos a mais do que os times cariocas. Nicola, você está esquecendo que o São Paulo vinha de 3 derrotas consecutivas para o Mirassol, é verdade. Mas o Mirassol, que havia, por exemplo, batido o São Paulo por 3-0 no início do Campeonato Paulista e também por 3-0 na temporada passada, era um Mirassol bem mais forte do que o atual. Vale a lembrança de que o Mirassol de hoje ocupa apenas a 18ª colocação na Série A do Brasileiro. Depois da partida, nas redes sociais, a crítica e a perseguição a Roger Machado continuam e ele vai precisar de outra vitória agora contra o Milionários em jogo da Sul-Americana para tentar acalmar os ânimos para ele pelos lados do Morumbi. O Paulo da Silva, boa noite, Nicola. Roger não pode ser treinador do São Paulo. Uma ótima semana a todos, concordo, tá? O Marcos Alves, Jorge Nicola, provavelmente o Roger vai ficar no tricolor até dezembro. Queria a sua opinião. Não acredito. Mais de 1 ou 2 derrotas para que a coisa degringole, tá bom? O Luiz Gustavo, impeachment do Macis, Caem, Rui, Roger, vem o Braz. Imaginar o Braz no São Paulo, não sei se faz muito sentido, né? Nunca ouvi falar desse nome de forma mais séria, ainda mais pensando no impeachment do Macis, a gente não tem nem ideia de como é que funcionaria. O Olten Aires, como presidente do conselho, ficaria temporariamente, convocaria uma eleição, não sei, confesso que eu não sei, porque aí seria o segundo impeachment dentro de uma mesma gestão, né? Vale a lembrança de que o Júlio renunciou para não sofrer o impeachment e o Macis, que era o vice dele, assumiu até dezembro. O pedido de impeachment foi feito na última... Pedido de impeachment, não. Há um movimento pelo impeachment que começou ao longo dessa semana. Um grupo de conselheiros de oposição estão tentando juntar 50 assinaturas para realizarem uma reunião extraordinária. E a justificativa para esse pedido de impeachment é gestão temerária. A justificativa é de que o Macis estava com o Júlio na temporada passada, quando as contas foram reprovadas. Mensagem do William Fernando Nepomuceno. Boa noite, Nicola. Fiquei sabendo agora há pouco que torcedores do São Paulo procuraram a advogada Amanda, aquela mesma do caso Casares, e vão protocolar denúncia contra os jornalistas que estão acusando a torcida de serem racistas. William, pelo que eu entendi, a Amanda, que é uma advogada que já havia ganho uma causa recente, ela anunciou, através das suas redes sociais, que vai processar todos os jornalistas que acusaram a torcida do São Paulo de ser racista, tá? Eu acho que o caso mais emblemático é da Domitila Becker. A Domitila chegou a afirmar que a torcida do São Paulo estava sendo racista com o Roger, enfim. Não sei como é que essa história termina, não sei até que ponto isso pode ir adiante, mas existe, de fato, esse movimento que você está constatando por aqui. E qualquer generalização é burra, né, cara? Eu falar que toda a torcida da Portuguesa é X, toda a torcida do São Paulo é Y, toda a torcida do Palmeiras é Z, eu tô falando uma besteira, eu tô cometendo um equívoco. E ainda mais quando o assunto é importante e tenso como esse. A torcida do São Paulo não quer a saída do Roger porque ele é negro ou porque ele é preto. A torcida do São Paulo quer a saída do Roger porque não concordou com a forma como o Hernan Crespo foi tirado. São Paulo era líder do campeonato, empatado com o Palmeiras, eram 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota na sequência. São Paulo vivia um momento espetacular para que os caras tirassem o Crespo e contratassem um técnico que ainda por cima, para piorar, está longe de ser uma unanimidade. Só para lembrar que a torcida do Corinthians vetou a chegada do Roger Machado algum tempo atrás, lá no Timão. Então não é nada contra o fato da pessoa ser preta. É porque, primeiro, o Roger não faz bons trabalhos há muito tempo. Depois, porque já havia uma discordância em relação à saída do Roger, do Crespo. Para que a saída do Crespo
fosse minimizado, o São Paulo ia precisar trazer um Jorge Jesus, ia precisar trazer um Felipe Luiz, ia precisar trazer alguém bastante acima da média, alguém que de ótimos serviços prestados, o que não é o caso do Roger Machado. O Davi Ribeiro perguntando se o Hulk, afirmando que o Hulk caberia como uma luva no São Paulo. Concordo, também acho. O Alexandre Souza escreve: Vitor Sá no São Paulo tem chance. A família inteira dele é tricolor e o Ferreirinha provavelmente vai ser vendido na parada para a Copa. Vale a lembrança de que o Ferreirinha tem tido muita dificuldade física, né? Não sei se vai aparecer proposta para ele, tá? Não sei se dá para cravar assim que tá fácil vender o Ferreira, como muita gente tem afirmado. Crespo volta para o São Paulo e pergunta o Átila Zapata. Não vai rolar, né? Embora muito torcedor de São Paulo preferisse isso. Preciso falar sobre o Santos que topa vender Raul Laser. O meio atacante, contratado por um caminhão de dinheiro, nunca conseguiu vingar com a camisa do Peixe. E diante da nova realidade de alguém que está longe de ser protagonista sob o comando de Cuca, o Santos está aberto a propostas. O maior interessado desde o início da temporada é o Boca Juniors. No mês de fevereiro, Boca chegou a fazer proposta, mas o Santos pediu 16 milhões de dólares, ou 80 milhões de reais, algo que inviabilizou o acordo. Com o Boca Juniors na Libertadores da América e projetando a chance de brigar por títulos, há a expectativa na Vila de uma nova oferta na metade do ano. Cuca, desde que chegou ao Santos, já disputou 8 partidas. O Raul Laser foi reserva em todas. Em 3 delas nem sequer saiu do banco de reservas, em outras 5 foi utilizado no decorrer do jogo. A tendência é que o Raul Laser ganhe sua primeira oportunidade como titular no fim de semana, jogo contra o Bahia, em que Neymar será poupado. Já Brazão, que perdeu seu pai recentemente, segue fora da lista de relacionados. Hora de falar sobre a possibilidade de um novo impeachment no São Paulo. Dá para dizer que a política tricolor segue bastante suja. Nas últimas horas, gente da oposição se articulou para pedir o impeachment de Arry Macis, que assumiu há menos de 3 meses no lugar de Júlio Casares por um mandato tampão até o fim da temporada. Importante registrar que esse movimento pelo impeachment do Macis surge a partir do momento em que o presidente denuncia ou pede a expulsão de Outtem Aires de Abreu do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. O que se especula é que o Outtem articulou seus pares e está tentando fomentar uma reunião, uma junção de 50 assinaturas de membros do Conselho para exigir a realização de uma reunião. Essa reunião votaria pelo impeachment ou não do Macis. Você deve estar se perguntando, mas Nicola, qual o motivo para tirar o atual presidente? Os opositores vão trabalhar em cima da reprovação das contas de 2025. Vale a lembrança de que o Macis era o vice-presidente de Júlio Casares. Por conta disso, também deveria sofrer por conta da gestão temerária, que, entre outras coisas, as contas foram reprovadas pela comercialização de ingressos de forma irregular em camarotes para dias de jogos e shows. Uso o espaço para comentário para opinar sobre essa questão política, que não para de interferir de maneira negativa no dia a dia do São Paulo. Quero falar sobre absolvição no São Paulo. Terminou nessa sexta-feira a votação entre membros do Conselho Deliberativo para definir as punições para Vinícius Pinotti e Fábio Maris. Os conselheiros do São Paulo poderiam pegar 360 e 300 dias de suspensão. Importante registrar que essas penas eram cogitadas porque o Pinotti e o Maris fizeram o vazamento de áudios que acabaram por determinar a saída do presidente Júlio Casares e a expulsão do quadro do clube de Mara Casares e Douglas Schwartzman. Pois bem, por 172 votos contra a punição e 51 votos a favor, Vinícius Pinotti foi absolvido e não vai ter qualquer punição. Já Fábio Maris teve 162 votos a seu favor e 62 votos pela punição. Dessa maneira, o Maris e o Pinotti não sofrerão qualquer pena e estão aptos a continuar trabalhando pelo clube. Pinotti, que inclusive é hoje o grande candidato à presidência para concorrer com a Arry Macis. A eleição está marcada para o fim dessa temporada. Para completar, falar um pouquinho sobre futebol. São Paulo enfrenta o Mirassol às 21 horas desse sábado, lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, e o provável tricolor tem Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendel, Bobadilha, Danielzinho e Luciano, Arthur, Caleri e Luca. Você acha que o São Paulo vence? Vale a lembrança de que uma derrota pode determinar a demissão de Roger Machado e também Rui Costa.
O presidente do São Paulo, Ary Macis, decidiu quebrar o silêncio. Depois de uma reunião do Conselho Deliberativo, na noite dessa quinta-feira, lá no Morumbi, ele falou sobre a situação do Roger Machado e também do Rui Costa. Abre aspas para o presidente, é uma coisa lamentável a torcida não apoiar o técnico. No jogo de terça-feira, desestabilizou todo o grupo, até um pênalti nós perdemos, só para situar vocês. São Paulo venceu o Juventude por 1-0 na última terça, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, mas desde o primeiro minuto a torcida pegando no pé, especialmente do Roger Machado e do executivo de futebol, o Rui Costa, para o presidente Ary Macis. Foi essa pressão externa que fez com que o Caleri desperdiçasse o pênalti que permitiria ao São Paulo levar para Caxias do Sul uma vantagem de 2-0. A ideia do Macis é segurar o Rui Costa e o Roger Machado pelo menos até a pausa para a Copa do Mundo. Isso só vai acontecer se existirem resultados. A pressão externa é enorme, ainda que o presidente da Independente, o Baby, tenha feito um pedido para os torcedores que tenham paciência com o Roger Machado, porque ele tem o respaldo do elenco. Próxima partida do São Paulo, sábado, 21 horas, no Brinco de Ouro da Princesa contra o Mirassol. O estádio do São Paulo, Morumbi, vai receber shows. Para completar, registrar ainda que o Ary Macis protocolou pedido de expulsão do presidente do Conselho Deliberativo, ontem, Aires de Abril, mais uma crise interna política. E se encerra nesta sexta-feira, às 17 horas, a votação para suspensões ou não de Vinícius Pinotti e Fábio Maris. Eles são acusados de terem comprado e vazado aqueles áudios que derrubaram o Júlio Casares, o Douglas Schwartzman e a Mara Casares. Hora de falar sobre a crise no Galo e a chance real de Hulk deixar o clube na metade da temporada. Nessa quinta-feira, o Atlético venceu por 2-1 o Ceará no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, mas apesar da vitória, o clima foi péssimo. E tudo começa com uma entrevista de Renan Lodge, autor do gol da vitória. Primeiro que ele nem comemora dentro de campo. Depois, na saída do gramado, ele diz, abre aspas, as pessoas não sabem o que acontece no dia a dia. Nós temos que dar Nós temos que dar a resposta o quanto antes, mas a gente não vem em um momento bom por vários fatores, não só dentro de campo, mas fora também. E ninguém vê o que está acontecendo no dia a dia. Pois bem, essa declaração do Lodge, apontando problemas extra-campo, levantou uma série de suspeitas e fez com que os outros jogadores do Atlético tivessem que vir a público para responder. Quando questionado, o Hulk deixou no ar a possibilidade de ir embora na metade do ano e prometeu também que quando sair do Atlético vai expor tudo o que está acontecendo. Em relação a essa conversa para sair na metade do ano, segundo o Hulk, esse papo aconteceu com uma pessoa que manda no Atlético, provavelmente com um dos acionistas, ou o Rafael ou o Rubens Menin. Hulk tem contrato até dezembro, quase se mudou para o Fluminense no início da temporada. Tem só um pequeno grande ponto. Para o Hulk ser liberado para outro clube brasileiro em julho, ele não pode mais atuar pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o Hulk já tem 12 partidas no Brasileirão e o limite para que se transfira para outro clube e possa jogar no Brasileirão é justamente de 12 jogos. Será que o Atlético vai abrir mão do seu principal atleta daqui até a pausa para a Copa do Mundo para que o Hulk possa ser negociado? Ou o Hulk está pensando em se mudar para um clube do exterior? Só para arrematar de vez, queria contar um pequeno importante bastidor. As declarações do Hulk e do Renan Lodge vieram a público como uma forma do elenco se defender. Eles ficaram muito incomodados com a exposição que o Barba fez do elenco, apontando jogadores com pouca vontade, com um pouco espírito coletivo e também por conta de uma informação que eu trouxe depois de uma conversa com um dos acionistas de que há jogadores não comprometidos com o projeto e de que existirá reformulação do elenco na metade e no fim da temporada. Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aqui com mais um vídeo no canal Noticiário SPFC, informações do nosso tricolor paulista, São Paulo Futebol Clube. Hoje trouxemos aí com o Jorge Nicola as últimas notícias do São Paulo, a torcida e torcedor perguntando no chat também na live, né, sobre... Tem torcedor ainda querendo a volta de Crespo, tem torcedor perguntando sobre Dorival Júnior no São Paulo, sobre Hulk, né, que tem essa polêmica toda aí que tá surgindo aí após esse massacre aí do Flamengo dentro da casa do Atlético. Hulk de saída, e tem torcedor perguntando se seria uma boa, cairia como uma luva no São Paulo. Eu gostaria de saber a sua opinião, torcedor. Você que tá até aqui ouvindo, você gostaria de Hulk no São Paulo? Comente aqui embaixo, deixe registrado o seu comentário. Pessoal,
Aquele pedido sempre muito importante, tá? Eu sei que é chato, mas a gente tem que estar sempre trazendo esse apelo aqui. Para você se inscrever no canal, você que não é inscrito, dar o like no vídeo, é muito importante para o crescimento aqui na plataforma. Isso ajuda demais, para você não custa nada, pessoal. É apenas um clique. Então fortalece com o like aí, senta o dedo no like, dá aquela dedada gostosa aí, como todo mundo fala, lá ele. Valeu, galera, vamos ficando por aqui, a gente volta assim que tá na notícia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.